A paz de Deus, meus queridos irmãos e irmãs. Meu nome é Nelson, moro na cidade de Sinop, no Mato Grosso. Estou gravando esse áudio de testemunho para ser postado no grupo Comunhão com Deus. Venho, através desse áudio, contar uma obra que o Senhor fez na minha vida no ano de 2014, quando eu ainda morava lá na cidade de Porto Velho, Rondônia. Trabalhava eu com táxi e numa quinta-feira à noite, por volta de umas 9 horas da noite, a minha filha mais velha, do meu primeiro casamento, me ligou desesperada. Sempre ela me ligava alguma coisa, sempre eu fui o pai. Socorro, né? E aí ela me ligou, chorando, desesperada, me contando que o meu netinho, Vitor, já tinha 2 anos que eu não via ele. Eu vi ele tinha 2 aninhos. Como nós morávamos longe, morava em Porto Velho e ela mora em Ji-Paraná, quase 500 quilômetros de cidade. Então fazia 2 anos que eu não via o meu neto. E ela me ligou desesperada que por volta de umas 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, ele começou a gritar muito de dor na barriga, dor na barriga, dor na barriga. E ela levou esse menino para o hospital. E chegando lá, fizeram os procedimentos, atenderam aquele menino, mas aquela dor não cessava. E aquela hora que ela estava me ligando, eu já tinha parado um pouco a dor, porque aplicaram alguma medicação nele, ele desmaiou de tanta dor e dormiu. E nós já entramos em aflição e já fomos orar a Deus. No outro dia cedo, ela me liga de novo, desesperada, porque a dor voltou de novo durante a madrugada, 2 ou 3 vezes voltou aquela dor e aquela criança chorava muito, gritava muito de dor, ao ponto de desmaiar de tanta dor. Louvado seja o nosso Deus. Nós em aflição, orando a Deus, clamando a Deus, pedindo a misericórdia de Deus. Minha filha não serve a Deus, né? E passou então aquele dia de quinta, de sexta-feira, aquela criança naquele sofrimento, e os médicos sem saber o que fazer. A dor vinha, diminuindo-se o tempo da dor, vinha constante, aquela dor forte. Aquela criança sofria muito com aquela dor. Minha filha me contando que ele perdia a cor da sua pele, roxeava as unhas, roxeava os beiços, os lábios e desmaiava de tanta dor. E os médicos no desespero, desesperado, fazendo exame, fazendo tudo o que precisava fazer e não conseguia descobrir aquela dor. Não conseguia descobrir o que estava provocando aquela dor. Fizeram todos os exames, mandaram alguns exames para fora, fizeram os exames, mandaram com urgência para São Paulo. E passou-se a sexta-feira no sofrimento, passou a noite da sexta-feira para o sábado no sofrimento. No sábado cedo, a dor agora já vinha bem mais curta, quase de hora em hora vinha aquela dor, aquela criança sofria, roxeava as unhas, roxeava os lábios e desmaiava de tanta dor. O médico chegou naquela mãe e falou: mãe, eu sinto muito, mas eu vou ter que aplicar morfina no teu filho, porque ele não vai mais suportar essa dor, ele vai vir a óbito. Eu vou aplicar morfina nele quando essa dor vier. Louvado seja Deus. E o meu neto então foi mantido em morfina naquele sábado. Louvado seja Deus. Mas a dor vinha e o sofrimento era grande.
E a nossa oração para o nosso Deus só pedir para o Senhor fazer a vontade dEle. Senhor, faça a tua vontade. Tem 2 anos que eu não vejo o meu netinho. E com certeza, se o Senhor não tomar uns caminhos, eu não vou mais ver a face dele, não vou mais ver ele vivo. Mas agradeço a Deus, Irmandade. Nós orando, nós clamando a Deus, pedindo oração na igreja, congregava, pedia oração. E quando foi no domingo, chegou o exame daquela criança de São Paulo, foi pedido com urgência, chegou aquele exame. E o médico chamou a mãe e falou: mãe, sinto muito em te dizer, mas a notícia não é boa. Teu filho está com leucemia, louvado seja nosso Deus. Logo em seguida ela ligou para mim, me contando, o desespero era grande. Louvado seja Deus. Mas o Senhor confortava o nosso coração, porque se Ele quisesse fazer a vontade dEle, levar aquela criança, glória ao santo nome de Deus, com certeza Ele confortaria. E eu pedia para Ele confortar a mãe, porque era o único filho. Pedia para Ele me confortar, porque era meu primeiro netinho também, louvado seja Deus. Certo é que naquele domingo chegou aquele exame e o médico falou: mãe, seu filho está com leucemia, eu vou mandar você para Porto Velho com ele, porque lá em Porto Velho tem um hospital especializado somente em crianças. Louvado seja Deus. Certo é que na segunda-feira ela me ligou cedo e falou: pai, hoje estão preparando uma ambulância, uma UTI, para levar o Vitor para Porto Velho. E ele tá tomando a morfina. Quando vem a crise, eles são obrigados a aplicar morfina nele. Louvado seja Deus. Quando foi 9 horas da noite, ela chegou na cidade de Porto Velho, 480 quilômetros. E ela me ligou me contando: pai, no caminho de lá para cá, quando faltava 100 quilômetros para chegar em Porto Velho, numa cidade chamada Itapuã, tiveram que parar aquela UTI porque a criança piorou muito, a dor era muito forte. Aplicaram uma morfina nele, esperaram um pouquinho e continuaram a viagem até Porto Velho. Chegaram, era 9 horas da noite. Já tinha uma médica, o senhor já tinha preparado uma médica, um anjo para atender aquela criança. Certo é que aquela médica, olhando para aquela criança, olhando para aquele sofrimento, ela falou: mãe, eu vou fazer o possível pelo seu filho, mas morfina nele eu não vou aplicar. Morfina é um medicamento que é usado assim no último caso, mas ele é terrível para o corpo do ser humano. Louvado seja Deus. Certo é, querida Irmandade, que ela atendeu aquela criança, levou lá para dentro, a mãe não viu mais, foi lá para dentro, ficou horas e horas lá para dentro. Louvado seja Deus. Quando chamou a mãe de madrugada, aquela criança já dormia, tranquilo. Louvado seja Deus, sem ter tomado morfina. A médica falou: mãe, eu não apliquei morfina nele, eu tinha uma medicação aqui, e eu apliquei a medicação e agora ele está dormindo, pode ir para o quarto junto com ele. Agradeço a Deus que dali para frente a dor que vinha começou a tomar um espaço maior, de 6 em 6 horas, de 8 em 8 horas, e para o nome de Deus ser glorificado. Louvado seja Deus. Uns 2 dias naquele hospital e aquela criança já não tinha mais aquela dor. Minha filha sem dormir, sem fazer a sua higiene direito, porque dentro de um quarto de hospital. Glória a Deus. E ela ligou para mim: pai, meu esposo está chegando e eu vou ir para sua casa descansar um pouco, ele vai ficar aqui.
Louvado seja Deus. Ela foi lá para casa, ficou lá comigo, minha esposa e meus filhos. Já estava bem tranquila, porque pelo menos a dor já não estava vindo mais, estava esperando o restante dos exames que aquela médica estava fazendo, para saber o que provocou aquela dor, o porquê daquela dor. Apesar que tinha vindo da cidade de Ji-Paraná, do hospital de Ji-Paraná, o laudo, veio de São Paulo para Ji-Paraná, o laudo de leucemia. O certo é, irmandade, que naquela semana, antes de findar a semana, a médica chamou a minha filha e falou: mãe, eu vou mandar você embora para casa, vou liberar o teu filho, ele está bem, está se alimentando. Louvado seja Deus, a dor não veio mais. Mas eu te digo, que se o teu filho tinha leucemia, ela ficou no meio do caminho, porque aqui ela não chegou. Seu filho, eu consegui achar somente uma infecção forte no intestino, mas já está bem medicado, já está diminuindo. Você vai levar medicação, ele vai tomar só essa medicação, só uma infecção no intestino. E pode ter certeza que se ele tinha leucemia, ficou no caminho de lá para cá. Meu filho, meu netinho hoje, já tem 12 anos e eu agradeço a Deus. Nunca mais ele teve aquela dor. As nossas fracas orações, a nossa lágrima e a nossa petição chegou diante do trono do Todo-Poderoso e Ele deu vida para aquela criança, libertou daquela enfermidade. Glória ao nome do Senhor. E eu estou aqui gravando esse áudio para que a Irmandade saiba que Deus é tudo na nossa vida. Mesmo na fraqueza, o Senhor olha lá de cima e Ele não cobra de nós a nossa fraqueza, Ele ouve a nossa oração. Minha filha não serve a Deus, louvado seja Deus. Nós estamos na esperança porque nesse tempo foi dado de anunciar a graça para ela. Sentado na nossa mesa, jantando, o Senhor abriu a minha boca e eu anunciei a graça para ela. Falei do amor desse verdadeiro Deus. E se tudo aquilo estava acontecendo, se aquela criança estava liberta, é porque a nossa oração chegou no céu e o Senhor, pela sua misericórdia e bondade, resolveu libertar aquela criança, para o nome dele ser glorificado. Glória a Deus. Hoje moro no estado do Mato Grosso, na cidade de Sinop. Peço as vossas orações. Oreis a Deus por mim, minha esposa e 3 filhos, para que o Senhor ajude nós a dar um bom testemunho nessa graça e glorificar o nome dele aonde ele nos mandar, aonde nós tiver que ir. Louvado seja Deus. Agradeço a Deus por tudo, Deus seja louvado.